E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos assistir mais uma aula de geografia. A nossa aula de hoje é sobre o crescimento da população mundial. Ao longo da história da humanidade, diversas modificações aconteceram quanto ao número de habitantes na Terra. Desse modo, é possível perceber períodos nos quais o número de habitantes era modesto e outros, como o atual, com números considerados bastante elevados. O crescimento populacional significa uma alteração no número de uma população de forma positiva. Desde os primórdios da história da humanidade, o crescimento da população mundial se manteve relativamente baixo, pois boa parte da população era acometida por epidemias e doenças em idade precoce, abatida pelas guerras e pela fome. Contudo, ao longo do século XIX e das primeiras décadas do século XX, a taxa de crescimento natural da população se modificou, pois começou a se intensificar por causa da redução da taxa de mortalidade e da manutenção da taxa de natalidade em índices elevados. Primeiro, você precisa entender o que é o crescimento natural ou vegetativo. É o valor obtido através da diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de determinada região. Se em uma determinada região nascem mais pessoas do que morrem, então esse crescimento natural é positivo. Agora, se em uma determinada região morre mais pessoas do que nasce, então o crescimento natural ou vegetativo é negativo. Então, isso quer dizer que ao longo dos séculos XIX e das primeiras décadas do século XX, esse crescimento natural ele foi positivo. Por quê? O que que aconteceu? As taxas de mortalidade elas foram reduzidas e as taxas de natalidade continuaram elevadas. A princípio, essa mudança demográfica ela ocorreu nos países do continente europeu, pois eles foram beneficiados pela Revolução Industrial. Nesses países e posteriormente em outros, houve a melhoria das condições sanitárias, como a construção de rede de esgoto e de água tratada, a ampliação da frequência da coleta de resíduos sólidos, a expansão e melhoria dos serviços de saúde e dos avanços da medicina, como a descoberta de vacinas e pesquisas para exames mais sofisticados, e o desenvolvimento de novos medicamentos, como os antibióticos, refletiram na redução da taxa de mortalidade e, consequentemente, impulsionaram o crescimento populacional. Então, todos esses fatores que foram mencionados, eles foram fundamentais para a redução da mortalidade. E, enquanto que essa taxa ela diminuía, as taxas de natalidade permaneciam elevadas, no que provocou o aumento da população do planeta. Agora vamos observar o gráfico como se deu o crescimento da população mundial. Observe que do ano 1 a 1800, nesse período, até atingir o seu primeiro bilhão, o crescimento populacional ocorre em ritmo lento, por causa da elevada taxa de mortalidade, ocasionado por doenças, epidemias e guerras. Foram períodos de muita guerra, não tinha como tratar as doenças, as pessoas morriam por alimentos contaminados, é, por água contaminada também, não tinha saneamento básico. Tudo isso contribuía para que a população morresse mais cedo, né? As famílias tinham muitos filhos e muitos morriam, né? Quando a taxa de mortalidade infantil era muito alta, porque não tinham acesso à vacina, não tinham acesso a uma boa alimentação, enfim, tudo isso contribuiu para que a população ela crescesse em ritmo lento. Agora, de 1800 a 1950, nesse período, nós tivemos as melhorias sanitárias e os avanços na medicina nos países mais desenvolvidos, sobretudo nos países europeus, beneficiados pela Revolução Industrial, promovendo a redução da mortalidade infantil e impulsionando a natalidade, levando a população mundial a atingir 2 bilhões de habitantes. Então,
Esses fatores que foram citados, eles contribuíram para que a população vivesse mais tempo, porque antes a população morria muito cedo. E aí, com todos esses avanços tecnológicos na vacina, avanços sanitários, tudo isso contribuiu para que a população tivesse uma melhoria na qualidade de vida. A partir de 1950, impulsionado pela diminuição da taxa de mortalidade nos países pobres e menos desenvolvidos economicamente, o crescimento demográfico mundial foi tão vertiginoso que alguns estudiosos alertavam para os riscos de uma verdadeira explosão demográfica, expressão muito utilizada até a década de 1980. O que explica essa explosão demográfica após a Segunda Guerra Mundial é o fato de que, principalmente os países subdesenvolvidos, conseguiram controlar algumas doenças que assolavam suas populações. O avanço na medicina permitiu o desenvolvimento de vacinas capazes de erradicar algumas doenças. Além disso, houve um maior acesso a medicamentos como antibióticos. E essas conquistas fizeram com que as taxas de mortalidade nesses países diminuíssem consideravelmente, propiciando o aumento da população, porque antes isso acontecia apenas nos países ricos. Lá era nos países ricos que a população tinha acesso à saúde, tinha acesso ao avanço na medicina, aos antibióticos, e essas mudanças passaram também a afetar os países pobres. Por isso que chamamos de explosão demográfica. Foi o aumento considerável da população mundial, não só nos países desenvolvidos, mas também nos países subdesenvolvidos. Fazendo uma rápida leitura desses dados, é possível perceber no gráfico que a população mundial levou mais de 1.600 anos para dobrar o seu tamanho e depois mais 200 anos para dobrar novamente. Posteriormente, o planeta continuou um crescimento elevado da sua população, principalmente quando saltou de 2,5 bilhões para 5 bilhões em apenas 37 anos. Por esse crescimento populacional é que chamamos de explosão demográfica, devido ao rápido crescimento. Até agora, nós estudamos que a população mundial ela teve um intenso crescimento a partir de meados do século XX, impulsionado principalmente pelo aumento da população nos países menos desenvolvidos. Agora, nós vamos estudar que, desde o final do século XIX e o início do século XX, os países mais desenvolvidos apresentaram uma redução da taxa de natalidade, ou seja, a população passou a ter menos filhos, ok? Isso se deve graças à intensa urbanização que teve entre fatores propulsores o processo de industrialização. Aliados a isso, outros fatores mais recentes têm levado a uma diminuição significativa da taxa de natalidade nos países mais e menos desenvolvidos, como o aumento do custo de vida e de criação dos filhos, os gastos com moradia e alimentação, vestuário, saúde, educação e transporte. Agora vamos analisar o gráfico a seguir, mostrando sobre as taxas de natalidade e mortalidade no mundo. Vamos observar a linha vermelha, que de 1950 até 2010, por exemplo, vamos até 2020, que é o ano que nós estamos, percebemos que as taxas de mortalidade ela vem diminuindo, certo? E a linha verde, que refere-se à taxa de natalidade, ela também vem diminuindo. O que isso significa? Significa que a população vai viver mais tempo e nós vamos ter uma redução na taxa de natalidade, que isso vai influenciar diretamente a taxa de crescimento anual da população. Nós vamos ter mais pessoas idosas, né, as pessoas vivendo mais, e menos crianças. Diversos países menos desenvolvidos, geralmente de economia agrária, nos quais boa parte da população é rural e de baixa escolaridade, não apresentam planejamento familiar.
e a taxa de natalidade continua elevada. Esses são alguns dos fatores que explicam a elevada taxa de crescimento anual da população em países menos desenvolvidos do continente africano e asiático. Vamos analisar a tabela a seguir sobre a taxa de crescimento anual da população em 2015 de alguns países. Ao comparar as taxas de crescimento da direita, são os países ricos, e da esquerda, são de países menos desenvolvidos. Nós observamos que as taxas de crescimento são completamente diferentes. Enquanto que nos países pobres as taxas são elevadas, nos países ricos as taxas de crescimento são negativas. Em vários países desenvolvidos, a queda da taxa de natalidade foi tão acentuada que a população deixou de crescer, chegando a diminuir, conforme mostrado na tabela, apresentando taxas negativas de crescimento populacional. Olha as manchetes a seguir. Japão, população diminui em quase 1 milhão de pessoas nos últimos 5 anos, indica censo. Coreia do Sul paga mesada, dá comida e fralda para estimular a taxa de natalidade. Então, nós observamos que são duas realidades completamente diferentes. Enquanto que nos países ricos as taxas de crescimento estão negativas, nos países pobres as taxas são elevadas. Essa outra manchete diz o seguinte: Itália tem menor índice de natalidade da União Europeia. Então, a gente percebe que nós vamos ter uma redução da taxa de natalidade. Devido a essa baixa taxa de natalidade, o governo de alguns países lança programas de incentivo à natalidade a fim de aumentar a composição de crianças e jovens na população que no futuro serão necessários no mercado de trabalho para impulsionar o desenvolvimento econômico e social do país. O crescimento da expectativa de vida na Europa ocorre com a diminuição da mortalidade, em consequência dos avanços sociais ao longo do tempo, melhorias no atendimento médico e hospitalar, maior acesso a medicamentos, maior oferta de alimentos, ampliação do acesso aos serviços de saneamento básico, à educação e à cultura e melhor distribuição de renda. Assim como as taxas de natalidade e mortalidade são baixas e a expectativa de vida é alta, os adultos e os idosos são a maioria da população europeia. O que nós podemos concluir é que as baixas taxas de natalidade e o crescimento do número de adultos e idosos, sobretudo nos países da União Europeia, por exemplo, Japão também acontece, nos países desenvolvidos em geral, tem preocupado os governantes, porque o envelhecimento da população implica mudanças na política social, com maiores gastos em aposentadoria, investimentos na área de saúde e desenvolvimento de projetos sociais e culturais que visem a valorização dos idosos. E assim, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula de geografia. Até a próxima aula e um grande abraço!